A paz do Senhor Jesus, irmãos. Hoje nós vamos comentar com vocês a respeito da monarquia que foi instalada ali em Israel. Mas por que falar da monarquia? O que isso tem a ver com a Igreja Maranata? Irmãos, nós temos que conhecer um pouquinho como que é esse sistema monárquico, que daí vocês vão ver as semelhanças que existe com o sistema que foi implantado na Maranata, com esse governo que existe na Maranata. Então, para nós entendermos melhor o que foi a monarquia instalada ali em Israel, nós temos que voltar um pouco o tempo. Nós temos que voltar na época que eles estavam lá no Egito. E eles viviam debaixo de jugo de Faraó. E Faraó nada mais era do que um rei do Egito. Ele fazia o que ele queria fazer, não havia limites para ele. Aquilo que ele pretendia fazer, o que passava na mente dele, o que ele desejava, ele ia lá, fazia e pronto. Ninguém podia retrucar, ninguém podia falar nada contra Faraó. O que ele resolvia, o que ele decidia, era ponto final. Não havia ninguém que viesse, então, a trazer ali um contraponto para Faraó. Ele não aceitaria de jeito nenhum. Se alguém fizesse algo assim, certamente iria pagar com a sua vida. Então, Faraó, ele era aquela pessoa então que tinha o poder decisório nas suas mãos. Ele decidia sobre a vida de cada pessoa também. Quem ali, até mesmo com quem ele queria se casar. Ele escolhia uma mulher, ou duas, três, quantas ele quisesse. E se aquela mulher recusasse Faraó, não é mesmo? Então, eles estavam lá no Egito e conseguiram sair do Egito. Saíram com Moisés. Ficaram 40 anos ali no deserto e depois eles entraram na Terra Prometida e entraram com Josué, quando eles atravessaram então o Rio Jordão. E ali então na Terra Prometida, irmãos, cada tribo, menos a tribo de Levi, cada tribo foi se estabelecendo ali nas suas terras. Eles conquistaram cada pedaço de chão ali. Eles conquistaram suas terras e tomaram posse das suas terras. Tiveram que lutar, guerrear por elas. E assim eles se estabeleceram. E foi estabelecido também ali um sistema tribal, que nós chamamos. São as 12 tribos, que teve origem ali com Jacó e suas 4 mulheres. Mas então ali com esse sistema tribal, cada tribo tinha uma certa autonomia na sua terra, no seu pedacinho de chão. Cada tribo tinha, não é? Então, irmãos, vou mostrar para vocês então como que se deu, como que foi que aconteceu esse sistema monárquico. Se eles estavam vivendo, estavam ali cada tribo tinha sua autonomia, cada tribo era formada por clãs e cada clã, irmãos, era formado por mais ou menos 50 famílias. Então eles viviam ali com suas famílias, que eram bem destacadas ali, cada tribo no seu pedaço de chão ali. Mas houve então o período de juízes, entramos então, passaram ali quase 400 anos, alguns dizem que foi até mais que isso, e depois veio então o último juiz, que foi Samuel. E Samuel, não só juiz, ele era profeta e ele era sacerdote. Ele juntou, ele exerceu essas 3 funções, as 3 funções em uma só pessoa. Muito interessante isso, esse personagem de Samuel. E Samuel, irmãos, ele teve 2 filhos. Ele teve 2 filhos que não seguiram os seus passos, embora esses filhos tiveram um pai como referência de sacerdote, de profeta, de juiz. Esses filhos não seguiram os seus passos. Esses filhos de Samuel caíram na corrupção. Então, isso foi uma das coisas que gerou essa insatisfação do povo em querer, então, um outro sistema, um sistema de monarquia. Eles queriam ser governados por um rei, assim como as demais nações. Nós queremos um rei. E assim foi. Irmãos, eu vou mostrar, então, para vocês como que se deu isso. E vou mostrar aqui algumas anotações que eu fui fazendo, e para a gente ficar até mais fácil aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês, Tá aqui, E um dos motivos, fica até mais fácil para a gente acompanhar aqui.
E um dos motivos, seus filhos que não seguiram seus passos. Quem eram esses filhos de Samuel? Era Joel e Abias. Se desviaram do caminho traçado por Samuel, hein? Como que eles eram esses filhos? Eles eram, irmãos, gananciosos e pervertidos. Dessa forma, os anciãos eram as autoridades de Israel, né? Eram os mais velhos de Israel. Se reuniram com Samuel em Ramá. Samuel nasceu ali em Ramá, né? Ele era de Ramá. E pediram um rei. E tá ali então, olha. 1 Samuel 8, de 1 a 5, eu vou colocar aqui na tela para ficar mais fácil. Já está aqui na tela para vocês irem acompanhando. Olha, quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Verso 2, seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo, Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram o quê? Gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Olha o que fizeram os filhos de Samuel, hein? Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe, tu já estás idoso. Irmão, se não me engano, Samuel morreu com 85 anos. Se não me engano. Talvez aqui ele tivesse uns 80 anos, né? Tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações. Tá vendo? Né? Então Joel e Abias tornaram-se juízes e se corromperam, como nós já falamos. Mas Samuel, irmãos, ele resiste à ideia de se implantar uma monarquia em Israel. Samuel fala, não, puxa vida, né? Eu penso assim, como Samuel deve ter ficado entristecido, né? Deve ter ficado assim decepcionado com esse povo, né? E ele sabia que não era uma boa escolha para Israel o sistema monárquico. É uma declaração de como o rei irá explorar o povo para sustentar toda a burocracia e luxo da corte. Irmãos, essa declaração, eu vou mostrar aqui, está em 1 Samuel 8, que é bem interessante. Olha só o que diz 1 Samuel 8, de 10, aqui, ó. Eu coloquei aqui o verso 10, vamos ver até onde eu coloquei aqui. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo um rei, dizendo, isto é o que o rei, que reinará sobre vocês, reivindicará como seu direito. Olha o que ele vai fazer. Aí Samuel ele fala assim, olha, ele declara isso. Sabe o que ele vai fazer? Ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente de seus carros de guerra. Ou seja, esse rei que vocês estão querendo, né, ele vai formar um exército permanente. Sabe com quem? Com os filhos de vocês. As tribos, irmãos, tinham um poder descentralizado. Isso que é interessante. Esse sistema tribal, como nós falamos, eles tinham esse poder descentralizado. E a partir da base, famílias e clãs. Não havia um exército permanente. Quando eles entravam em guerra, dependendo do lugar, né, ali então as tribos se reuniam, ou algumas tribos, eles formavam ali seus exércitos e iam para a guerra. Mas não havia um exército permanente. Verso 12 diz assim, colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar a terra dele, tá vendo? Então o que o rei vai fazer? Olha, vocês terão que trabalhar de graça na terra do rei. É isso que o rei vai fazer com vocês. Que Samuel estava alertando, que ele declarou. E eles não fizeram conta de Samuel. Deixaram ele falando, né? Deixa ele. Né? Por quê? Porque a propriedade, irmãos, passa a ser do rei. Toda a propriedade não seria mais de cada tribo, mas tudo seria do rei. Né? Então teria que fazer o quê? As pessoas fazer a colheita, né? Fabricar as armas de guerra,
Que mais? Equipamentos para os seus carros de guerra. Tudo isso. Está lá no verso 12. Que mais? Tomará as filhas de vocês para serem, que mais? Perfumistas, cozinheiras e padeiras, né? Tem rei aí que gosta, né, de recrutar as mulheres para serem lavadeiras, cozinheiras ali no Manaim, lavadeiras de banheiro nas igrejas locais, nos Manaíns, nos templos, né? Que mais? Para ser babá de criança durante os cultos, né? Para isso que o rei recruta, né? Recruta ali no Manaim, agora tem que assinar até um termo ali de voluntariado, né? Vocês vejam o vídeo que o pastor Saulo fez, muito bom, viu? Então o rei vai fazer isso. Vai tomar as filhas de vocês, irmãos, isso está na Bíblia. Está lá, 1 Samuel 8:13. Para ser perfumistas, cozinheiras e padeiras. Que mais? Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, olha. E o dará aos criados dele. Então, irmãos, ele vai tomar essas plantações. É isso que o rei vai fazer. Né? E ele vai fazer uma desapropriação de terras. Desapropriar as terras das tribos. Que mais? Cobrança de tributo, não é? Vamos ver o verso 15 aqui. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados. Olha que coisa, hein? É uma espécie de dízimo, irmãos. É exigência de tributo. É um sistema tributário isso aqui. Tomará 1/10 dos cereais. 1/10. Aqui é como se fosse uma espécie de dízimo, né? Que mais? Tomará também de vocês para seu uso particular os servos, né? A Septuaginta colocou assim como jovens, homens e mulheres, né? Então tomará de vocês para seu uso particular os seus servos e servas. Eram os jovens, tanto homem quanto mulher. O melhor do gado e dos jumentos. Que mais? Mão de obra escrava. Aqui está falando de mão de obra escrava. Vamos ver o verso 17. Tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Que coisa, hein? Agora eles voltariam à escravidão. Irmãos, 1/10 é igual a 10% de 100. Não é mesmo? É praticamente um dízimo isso, né? Versículo 18 diz assim: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Está vendo, irmãos? Todavia, verso 19, o povo recusou-se a ouvir Samuel. Eles não quiseram ouvir Samuel. Não queremos ter um rei. Não, aliás, queremos sim, né? Queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará. Então, o governo dessas tribos passaria para as mãos de uma só pessoa, que era o rei. Assim como tem muitas pessoas que estão nesse sistema aí, nas mãos de uma só pessoa. E sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo o que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os, e deles um rei. Samuel, eles querem, né? Deixa eles dar com os burros na água, né? Deus permitiu, né? Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Irmãos, agora só para a gente entender que tudo isso resulta num poder político central. É isso que iria resultar essa escolha deles de uma monarquia. O poder político ficaria nas mãos de uma só pessoa. Tudo centralizado nas mãos do rei. O poder central, irmão, tem um custo muito elevado, muito alto. Por quê? Quem vai arcar com os gastos para a manutenção da máquina do Estado? Quem que vai arcar com isso tudo? Irmãos, é o povo.
quem que arca, quem com as construções de templos na Igreja Maranata? Quem que levanta ali, que trabalha de voluntário ali, como pedreiro, eletricista, constrói templos, né? Trabalham ali, as mulheres vão lá limpar depois, levam comida para eles. Eu lembro que na minha época, que estavam ali fazendo uma igreja, praticamente construíram uma igreja na quadra 2, os irmãos passavam ali, né, todos os dias trabalhando naquela igreja. E aqueles que estavam de férias trabalhavam a semana toda. E quem não pudesse trabalhar a semana toda, trabalhava no sábado e no domingo. Tinha que ficar o dia inteirinho trabalhando sábado e domingo. E as irmãs levavam o café da manhã, levavam almoço, levavam os pratos, levava tudo lá para eles, serviam os irmãos e voltavam para casa. Esse era o serviço das irmãs, né? Irmãos, e na época eu não soube da Maranata ter pagado aqueles irmãos que ficaram ali como pedreiro. O Solo mesmo, meu marido, não recebeu um tostão. Ficou ali virando massa ali, trabalhando, feito ajudante de pedreiro, feito pedreiro, e não recebeu nada. Pelo menos do Solo não recebeu nada, né? Não sei se algum de vocês recebeu. Mas olha, irmãos, muitos ali acabam trabalhando, sabe como? É de graça mesmo. Pede até suas férias trabalhando de graça. Porque tem que manter essa máquina. E para manter o Manaim? Aqui em Brasília, quase, né, praticamente todo sábado, eles recrutavam uma igreja. Fazia ali uma escala, recrutava uma igreja para ir no Manaim limpar as dependências ali do Manaim, né? Limpar a cozinha, as mulheres limpavam as cozinhas, panelas, limpava tudo. Os homens ficavam, né, lá para o pomar, né, fazendo serviço que um trator podia fazer em pouco tempo, se eles alugassem um trator, em 1 hora que eles ficavam lá o dia inteiro para fazer, né? E os irmãos ficavam ali trabalhando de sol a sol ali, trabalhando duro ali no Manaim, né? Então, aqui eu coloquei para vocês, para ficar até mais fácil da gente entender, o que é a diferença entre o sistema tribal, que é que eles estavam vivendo, né, com o sistema tributário, que é o sistema monárquico, regido por uma só pessoa. Irmão, se você não sabe, a Maranata existe um governo, mas não tem nada a ver com o Espírito Santo, não. Ali quem é o dono da instituição chama-se Gedeu Tigueiros. Ele é o presidente, é ele que tem voz ali dentro. Existe, parece que um conselho presbiterial, alguma coisa, mas quem decide, o poder decisório mesmo, está nas mãos do presidente, que é o senhor Gedeu Tigueiros. É ele que manda e desmanda, é ele que faz e desfaz ali dentro com relação às decisões. É ele que dá a última palavra. Então, existem esses dois sistemas, né? No sistema tribal, o povo paga o tributo que reverte em benefício para o povo. Olha que bênção, né? No sistema tribal, irmãos, existe essa partilha dos bens e da propriedade, que era o que eles estavam vivendo. Mas eles quiseram então mudar esse sistema. Eles quiseram um rei. E no sistema tributário, o poder político, que é o sistema monárquico, né? O poder político e econômico, ele é centralizado. Nas mãos de quem? Do rei. Fica nas mãos de uma só pessoa. Toda a propriedade, irmãos, passa a pertencer a quem? Ao rei. E o posicionamento de Samuel? O que ele fez? Samuel foi contra esse regime tributário e monárquico. Ele falou assim, não, isso não vai ser bom, não, para o povo, né? Mas eles insistiram, né? Motivos de Samuel ser desfavorável. Até coloquei aqui. Quais são os motivos? O povo, irmãos, acaba delegando sua liberdade e seus bens e não recebe nada em troca. É o que acontece na Maranata. As pessoas, irmãos, ali acabam como é que fala? Colocando toda a sua energia, empregando toda a sua energia ali dentro, né? Já começa 6 horas da manhã quando eles vão para a igreja. Igrejas que abrem uma madrugada 6h15, 6h30, 6h10, 6 horas. Irmãos, teve uma época, quando eu cheguei em 85, nós fazíamos madrugadas 4 horas da manhã, né?
Então, irmãos, quem pegou essa época deve lembrar bem. Então, as pessoas gastam muita energia. E sem contar o deslocamento, que é caro. Gasolina nunca foi barata no Brasil. E agora mais ainda, né? Está caro a gasolina. E tem que bancar todo, né, o seu transporte para ir para os Manaíns, né, para ir todo dia na igreja, madrugada, culto meio-dia, reuniões, além de darem seus dízimos. Né? A cada família dá seu dízimo. E aí, quando uma família precisa da ajuda da instituição, será que a instituição vai ajudar essa família? Se o pai ficar desempregado, será que a instituição vai ajudar esse pai aí? Se alguém precisar de uma cirurgia, um membro aí da Igreja Maranata, uma criança, um adolescente, um jovem, precisar de uma cirurgia, aconteceu um acidente, né, quebrou o carro, não tinha seguro, e agora? Será que a Maranata vai bancar a restauração desse carro, desse veículo? Com as despesas, né? Fui despejado, não tem dinheiro para pagar aluguel. Será que a Maranata vai ajudar? Será que existe essa contrapartida? Então Samuel prevê que nesse sistema facilmente o elemento político levará à opressão, que é no caso o rei, né? E o elemento econômico à exploração. Então, irmãos, ele prevê que, de acordo com o rei, se for um rei bom e se for um rei mau, pode oprimir o povo e pode explorar o povo. Se for, né, um rei mau, um rei guloso, um rei ganancioso, né? Mas Deus permitiu a monarquia. Deus, usando Samuel como instrumento, permitiu a monarquia e atendeu o desejo do povo. E até aí, irmãos, depois disso, vem então, entra aqui o reinado de Saul, em que Samuel, então, ele unge Saul. Aí, se tiver oportunidade, nós vamos contar para vocês de uma forma bem, assim, resumida, o reinado de Saul, pelo menos o começo, né? Algumas coisas mais interessantes, né? Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãos, e quero deixar bem claro isso, é que Deus realmente, ele permite, né? Às vezes a pessoa ele deseja tanto aquilo, né? Um capricho, alguma coisa. Deus sabe que aquilo não é bom, mas vai lá e fala, quer tanto, deseja tanto isso, vai lá, Samuel, faz a vontade dele, não é? Então, irmãos, nesse sistema monárquico, nós vamos ver, como nós já falamos, como que foi com Saul, como que se deu, né? Que foi o primeiro rei de Israel, né? Irmãos, nunca foi a vontade de Deus que uma instituição, um país, uma nação fosse dirigida, né, caísse nas mãos, todo o poder decisório caísse nas mãos de uma só pessoa. Isso não é saudável. Uma pessoa ter tanto poder nas suas mãos. Aliás, dizem, né, tem até um ditado que fala assim, você quer conhecer bem a pessoa, dê um pouco de poder para ela, aí você vai conhecer bem quem é essa pessoa. Né? Se der muito poder, né, aí você vai conhecer melhor ainda. Né? Uma pessoa muito poderosa, uma pessoa que tem muito poder nas suas mãos. Né? Irmão, sabe o que acontece? Ela passa a não ter filtro. Não tem limites para ela. Ninguém pode barrar uma pessoa, porque ela tem todo o poder nas mãos dela. Quem que vai barrar Gedeuti? Quem que vai falar, não, Gedeuti, não fale isso, não faça assim. Não, pare com isso, Gedeuti. Não tem ninguém que faça isso. Não tem ninguém para barrar, não. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quiser. Os reis, irmãos, os faraós do Egito achavam que eles eram deuses. E Gedeuti também, ele pensa que ele é um deus, ele se acha um deus, porque ele fala assim, olha, o Espírito Santo não vai acompanhar aqueles que saírem da Maranata, porque ele manda no Espírito Santo. Quem sai desta obra vai perder a salvação. Né? Muitos comentam, falam sobre isso, eu dou a entender sobre isso, porque às vezes a Maranata ela não fala nada claramente, não fala.
Ela não fala nada diretamente como a gente fala. Não, eles não falam. A liderança, os pastores, quando eles estão pregando, nada é direto, nada é muito claro. Entenderam? Mas eles sempre dão a entender que quem sai não vai levar o Espírito Santo. Isso eles já falaram diretamente. Mas indiretamente eles falam que não vai ter salvação, né? Que só eles são a igreja fiel, que eles são a igreja do breve, não é mesmo? Eu acho mesmo que a Maranata é a igreja do breve, viu? E breve parece que ela vai acabar. Mas eu espero que não acabe. Se acabar ou não, né, vai ficar difícil, porque daí vai acabar o conteúdo do canal, né? Se a Maranata fechar, a gente vai ter que mudar o conteúdo do canal, né? Amém, irmãos? Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe sua vida.